Eu sou Marcos Vinícius Fernandes Calazans, professor de matemática da Rede Pública e Particular de Porto Seguro. Sou bacharel em fisioterapia, mas sou licenciado em física pela FACE e faço mestrado em matemática pela UESC. Professor Marcos, de que se ocupa a matemática? Bem, a matemática, a tão odiada matemática, é hoje uma disciplina componente do currículo escolar. Ela basicamente vai falar do padrão numérico e do padrão geométrico, ou seja, da forma das figuras, né? Muitas pessoas acreditam que matemática, na verdade, é apenas número, ou seja, o cálculo ou a sua outra forma de cobrança. Ou seja, a gente fica muito ligado à escola, de que vê operação básica, fração, nos decimais, e matemática é além disso. A matemática vai trabalhar de todos os padrões numéricos e padrões de forma que existem. E aí vai entrar a álgebra, entra a aritmética, entra a geometria, entra o cálculo, entre outras áreas, que inclusive vão nos dar suporte para outras disciplinas, como a física, como a química e outras mais que possam vir. Essas duas, física e química, mais voltada para o currículo básico. A matemática é uma ciência? Sim, é a ciência, né? Basicamente por ser ciência, porque ela exige método, né? À medida que ela exige método, que a gente consegue fazer um método científico para aplicá-la, a gente pode considerá-la assim como uma ciência. Em que sentido a matemática na cultura ocidental é uma forma de saber? É curioso falar do aspecto ocidental, porque o começo da matemática não foi ocidental, foi oriental, né? A base da ciência matemática acontece na China e no Oriente Médio, né? Nos séculos, milênios anteriores, né? A base da matemática era uma base mais filosófica, não existia tanto essa característica tão atual que a gente percebe na matemática. Era muito mais uma filosofia, ou seja, uma forma de pensar, uma forma de imaginar, uma forma de refletir sobre aquilo que acontecia. Ou seja, a matemática é uma forma de descrever a natureza de acordo com aspectos, como eu falei agora há pouco, do padrão numérico e geométrico. Bem, só que com o passar do tempo, a matemática foi se tornando cada vez mais ocidental e menos oriental. Ou seja, à medida que o tempo foi passando, os conhecimentos foram se aprofundando, e até mesmo por causa do uso da matemática para navegações, para o advento da Revolução Industrial, que é um caráter bem ocidental, a matemática se evoluiu e apresenta o caráter atual por aspecto mais ocidental. Embora, como eu falei anteriormente, a sua origem remota é lá na China e no Oriente Médio. Que perguntas a matemática é capaz de responder? Bem, nossos alunos, possivelmente, nenhuma. Vamos ter aí um aspecto curioso. Como professor, a gente ouve demais a pergunta: para que serve a matemática? Para que tudo isso? Concordo com boa parte dos nossos alunos quando fazem esse tipo de pergunta, porque nem todas as profissões vão ter o caráter matemático tão aprofundado como a gente estuda no colégio, na sua prática diária. Mas, se não fosse o aspecto matemático, boa parte daquilo que nós temos hoje de tecnologia, infelizmente, não existiria. Ou seja, a matemática vai conseguir nos responder várias perguntas de aspectos diversos, né? Por exemplo, em biologia, a gente consegue fazer probabilidade de nascer uma criança com um certo tipo de doença, ou a chance de nascer com olho castanho, olho azul. Na história, a gente tem o aspecto da numeração romana, que tanto se usa, né? Inclusive, quando se utilizar século XV, século XVI, em que ano que há uma passagem de um para outro. Em geometria, em geografia, por exemplo, aspectos de mapas. Quando você trabalha com mapas, trabalha com escala. Escala é uma proporção matemática. Já com um aspecto mais aprofundado, construções de pontes e casas, em prédios,
Que outra aplicação que possa ver aqui? Em aspectos tecnológicos, tipo celular, máquina fotográfica, que está me filmando agora. Né? Ou seja, todos esses são aspectos que usam matemática para o seu dia a dia. E há a situação hoje de uma pesquisa matemática pela matemática. Ou seja, existem pesquisas e estudos que estudam matemática por si só. Ou seja, para aprofundar o conhecimento sem ter necessariamente uma aplicação direta, usual para aquilo. O que outras ciências se relacionam à matemática? Bem, como eu falei agora há pouco, alguns exemplos, a matemática acaba se intrometendo em outras áreas. Vou citar algumas delas. Astronomia vai envolver. Geologia envolve. Direito, do que pareça, quando você faz cálculo de sentença, quando há alguma situação de disputa de posse de terra, saber até que ponto é terra de um ou terra de outro. Na medicina, nas ciências biológicas como um todo, na medicina especialmente, quando se trata de dosagem de medicação, ou então quantificar a aplicação, por exemplo, de uma radioterapia, de uma quimioterapia no paciente, ou índice de massa corpórea, que vai usar um cálculo de matemática. Tive outros aspectos. Tem aspectos mais diretos, né? Engenharias, por exemplo, que aí usa bastante matemática, mas outras áreas bem inusitadas, né? Que possam envolver matemática, mesmo que seja um tanto quanto distante daquela matemática que a gente aprende no ensino médio, mas de alguma maneira a gente vai usar no nosso dia a dia, e especialmente no nosso dia a dia comum, de finanças domésticas, de compra, saber se sua conta está negativa ou está positiva, se a conta que você fez no supermercado está correta, se o desconto feito para aquela sua compra foi dado de forma correta, se o financiamento do seu veículo está correto ou não, ou saber o valor final daquele financiamento, né? Um fator bem importante, que as pessoas acabam pensando muitas vezes no valor da parcela. Né? Faça um financiamento, dá 300 e poucos reais por mês, mas esquece que isso se cabe às vezes a 4, 5 anos de pagamento, e quando você faz um montante daquilo tudo, dá um valor bem maior que se imagina. Ou seja, eu acredito que matemática acaba se envolvendo um pouco em cada disciplina, em cada área da ciência, de uma maneira maior, né, ou até de maneira mais resumida.